Agora se ligue, minuto para emagrecer bem com Gislene Oliveira. 10h17, estou recebendo aqui ela, Gislene Oliveira, no Minuto para Emagrecer. Gislene, bom dia novamente, tudo bem, minha amiga? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Que minha bom. amiga, queria falar um pouco sobre organização, é a chave aí para as mudanças de hábitos alimentares? Isso mesmo, Denilson, é a chave para que a gente aí tenha hábitos consistentes, hábitos alimentares que sejam aí duradouros durante toda essa trajetória de mudanças de hábitos alimentares, né? Então, assim, no mundo real que nós estamos hoje, com muita facilidade, muito acesso a alimentos aí muito gostosos, né? Faz a gente se perder. E é normal, claro, a gente ter aqueles momentos aí que a gente tem vontade, né? Daquele bolinho quente saindo aí da casa da nossa avó, da casa da nossa mãe. Aquele biscoito, né, recheado que a gente também às vezes gosta. Mas a organização é a chave, porque a gente consegue manter a longo prazo, ou seja, para o resto da nossa vida, essa mudança do estilo de vida. Eu sempre faço na minha casa conforme aí a minha consciência, né? Eu já tenho uma consciência assim mais formada com relação à necessidade aí de evitar aí comer alimentos diariamente que traz danos à minha saúde. Então, geralmente, o que eu faço? Então, antes eu sempre fazia as minhas listas, né? Ia no mercado exatamente com o que eu precisava manter ali na minha despensa, na minha geladeira, para que eu conseguisse mudar os meus hábitos, evitar ali aquele monte de biscoito na prateleira da minha despensa, e ter mais opções saudáveis, porque o que está na nossa frente, que está ali presente, é o que a gente vai consumir com mais frequência. Então a gente precisa também atentar a nossa lista de compras, porque geralmente a gente come o que a gente compra. Então a lista é muito importante, né? O nosso paladar, ele é construído. Então, aos poucos, com organização e com consciência, a gente consegue ali, em um momento que a gente não está com fome, a gente consegue organizar e a gente consegue manter somente, ou em grande maioria, as coisas que são mais saudáveis. Gislene, e o que você faz aí para manter os seus hábitos alimentares mais saudáveis? Então, Denilson, eu geralmente deixo presente na minha rotina. Então, eu cozinho arroz, eu cozinho feijão, eu organizo a minha rotina para que a maior parte dos dias da semana eu consiga aí manter uma rotina mais saudável possível. Eu organizo as saladas também, eu deixo carnes preparadas para que naquele momento de fome, naquele momento que a gente chega cansado, a gente não tem que começar do zero, né? Começar tudo do zero, começar um arroz do zero, um feijão. A tendência é a gente desanimar com o trabalho ali naquele final de dia. Então, para me manter aí os hábitos mais saudáveis e evitar escolhas impulsivas ali, naquele momento de cansaço, eu sempre organizo a minha rotina alimentar. Hoje mesmo estava comentando com você que fora do ar, hoje eu já estou naquela fase aí de tentar tomar o café sem doce. E aí, na verdade, a gente não gosta de café, a gente gosta do doce, né? Isso, o nosso paladar, principalmente quando está acostumado, né, a alimentos mais gostosos, tanto os salgados como os doces. A gente, como eu disse, o nosso paladar, ele é construído. Então, se você está aí em processo de retirada desse açúcar, inicie aos poucos. Se você utiliza aí 2 colheres de sopa, diminui para 1 até você conseguir chegar à quantidade ali que você realmente quer e que realmente vai fazer sentido aí para essa mudança de hábito que você tanto almeja. Tá certo, essa é a Gislene Oliveira trazendo pra gente dicas. Gislene, eu quero perguntar para você, como que você organiza os alimentos aí do almoço e da janta na sua casa? Então, eu disse que eu cozinho o arroz, né? Aí, Denilson, eu sempre escuto
que o arroz fica ruim, né? Não fica tão gostoso. Então, isso faz as pessoas desanimarem também. Ninguém quer comer comida ruim, né? Comida que estejam ali sendo requentada. Então, eu cozinho meu arroz ao dente, vou distribuindo em vasilhas e deixo até 5 dias na geladeira. O feijão, eu cozinho também para 5 dias. Muitas das pessoas fazem até para 30 dias e deixa no freezer, né? É super válido também. Mas eu gosto do feijão toda semana cozido ali. Então, eu deixo ele ou temperado já, em vasilhas separados também. Dura na geladeira até 5 dias. E vou consumindo, vou aquecendo no momento das refeições. Ou eu tempero nesses momentos. Então sempre vai ficar a base da nossa alimentação, que é arroz e feijão, vai ficar sempre gostoso e saudável. Porque o arroz foi cozido ao dente, o feijão também tá ali temperado e tá novo, né? Você não precisa nem ferver esse feijão. Os legumes, eu sempre faço o branqueamento, que é uma técnica nutricional, né? Técnica dietética que a gente chama, que a gente produz esses alimentos, cozinha, né? Faz a cocção com água e sal ao dente também. Você não cozinha esses alimentos de forma para que da forma que você come, né, no almoço ou no jantar. Você geralmente deixa ao dente e cozinhou, você resfria esse alimento com água gelada e gelo e deixa escorrendo, né? Depois que esse alimento tá cozido e tá seco, você distribui nas vasilhas também e pode deixar aí na geladeira até 5 dias, consumir nos horários das refeições, ou deixar até 3 meses identificado, né, a validade direitinho no freezer. Tem durabilidade aí no freezer de 30 dias. Parece que você fez esse alimento no momento que você está comendo. O segredo é até mesmo deixar mais ao dente. Deixar mais ao dente, porque no momento que você for ali passar ele no óleo, no azeite, com alho, com seus temperos, ele dá uma aquecida e dá uma cozinhada a mais, cozinha um pouco a mais, então fica super gostoso. E eu acredito que fica mais gostoso se tivesse feito ele na hora. Estou conversando com ela, Gislene Oliveira, e daqui a pouquinho, no finalzinho da nossa entrevista, tem uma receita aí para o Dia dos Pais? Isso? Ou uma receita para o dia a dia? É para o dia a dia mesmo. Eu costumo fazer lá em casa aí no jantar, né? Em um momento, por exemplo, pós um excessozinho, porque aí a gente dá uma compensada, é saudável e fica muito gostoso. Estou aqui conversando com ela, Gislene Oliveira, trazendo dicas aqui bacana para o nosso dia a dia, no Minuto para Emagrecer Bem. Gislene, como que você organiza aí as frutas e os legumes? Então, eu sempre deixo aí as frutas visíveis, né? Então, após comprá-las, eu vou higienizar com água, sabão, deixo na solução clorada, né? No mesmo processo que eu deixo as verduras, eu deixo as frutas para ali eliminar as bactérias, né? Então, eu deixo elas na solução por 12 minutos, depois eu vou deixar secando, né? E depois eu deixo em lugares visíveis para a gente comer. Então, se você tem disponível à sua frente, a tendência de você consumir é bem maior. Então eu sempre deixo elas, as que precisam de ser congeladas, eu sempre deixo congeladas, não resfriadas, eu deixo na geladeira também, né? E vou retirando aos poucos, porque lá em casa a gente não gosta de frutas muito geladas, então aos pouquinhos eu vou retirando e a gente vai consumindo. Faço aí o branqueamento, né? Como eu disse, com os legumes. Então, no momento do consumo, é só eu jogar ali um azeite, os temperos e estão prontos. Eu não tenho trabalho. Achei interessante esse esquema do branqueamento, porque quando você fala que é o branqueamento, ou seja, você vai ali cozinhar e depois vai quebrar aquele cozimento. Como que? Explica um pouquinho para o pessoal, para eles entenderem. Isso, eu vou interromper esse cozimento.
porque isso faz com que a gente preserve a textura, o sabor e os nutrientes desses alimentos. Então, quanto mais cozido, principalmente em água, menos nutrientes a gente vai ter nesses alimentos. Então, o processo de branqueamento, a gente conserva isso. E a gente deixa ele com a textura boa, né, com o sabor também agradável e com a cor. A cor, depois que você resfria esse alimento, a cor fica maravilhosa. Então seria mais ou menos tipo como a gente faz lá o macarrão espaguete. Você cozinhou lá por 5 minutos, aí, ou seja, continua cozinhando, você vai lá e joga uma água gelada para quebrar aí esse cozimento. Isso mesmo, exatamente. Eu vou e jogo água gelada, e se tiver gelo também, porque esse alimento está muito quente na hora que você retira do fogo, né? Então eu vou lá e jogo a água gelada, mais gelo, e deixo ali uns 2, 5 minutinhos. Vejo que a água ali o alimento tá frio, vou escorrer e guardo. Não tem segredo. Que aí automaticamente quando você for fazer, quando você for afogar, automaticamente ele vai voltar aí com aquela, vai conseguir chegar naquela textura que você queria. Isso, como eu cozinho ele ao dente, na hora que eu vou jogar ali um azeite, né, um alho frito, dou uma aquecida, ele chega no ponto que eu preciso, né? Tá certo. E fala aqui pra gente um pouco sobre a montagem das marmitas. Então, eu não faço marmita na minha casa, porque eu geralmente, nos horários das minhas refeições, eu geralmente estou em casa. Então, as minhas refeições são sempre feitas com base nesses alimentos que eu relatei aqui, que já ficam preparados. Então, eu não faço as marmitas, mas, por exemplo, eu já fiz muita marmita para a família. Então, assim, a gente organiza as marmitas, é uma forma também da gente manter a nossa rotina alimentar ali mais saudável, né? Principalmente para quem não tem essa rotina alimentar em casa. Você planejando as marmitas, você colocando aí as porções que você consome aí dentro de uma refeição, você consegue ter adesão também a qualquer plano aí alimentar, né? Então você consegue fazer, então, aquela pessoa que tem aí aquela necessidade de fazer a marmita, pode estar, a melhor opção hoje ainda é a marmita, né? A melhor opção é a marmita e a necessaire também, né? Você às vezes está saindo ali correndo, pegou a marmita congelada, já coloca, né? Já organiza para ir ao trabalho. A necessaire você pode colocar aí um suco natural, pode colocar frutas, barra de cereais também, isso vai ajudar aí na saciedade durante esse dia e vai impactar menos a saúde, porque as nossas escolhas alimentares fora de casa será reduzida, né? E não tem uma vida saudável sem muita água, né? Não, a hidratação é fundamental. O nosso corpo ele é composto por mais de 70% de água, né? Então a gente utiliza muito mais das nossas funções fisiológicas do que a gente consome. Então é ideal 40 ml de água ali por cada quilo de peso, né? É o mínimo. Se você for fazer atividade física, se você tiver alguma necessidade aí, cada caso é único, né? Depende muito de avaliação individualizada, mas você precisa muito da hidratação. Inclusive o nosso corpo ele utiliza muito mais do que a gente consome. Então manter aí uma quantidade de pelo menos 2 litros por dia e fazendo sempre o cálculo, 40 ml vezes cada quilo de peso. Agora sim, com Gislene Oliveira aqui no nosso último bloco. Gislene, eu quero fazer uma pergunta para você. O que não pode faltar aí na sua geladeira? Então, Denilson, o que não falta na minha geladeira são alimentos que promovem saúde, né? Que são os alimentos que são perecíveis, que precisa aí de ficar na geladeira, que seja uma fruta que vai, né, acabar se perdendo, não produtos de prateleira. Então, o que não pode faltar na minha geladeira carnes prontas já, temperadas para me grelhar. Então, cheguei do trabalho, já grelho minha carne, pego o arroz que está lá na geladeira, na vasilha, já monto meu prato. Às vezes eu esquento, porque eu tenho um menino em casa, né? E então eu sempre deixo o arroz pronto, a carne pronta para grelhar, o feijão, legumes cozidos já, como eu disse que eu faço a técnica, né, dietética.
folhas higienizadas também, igual eu faço com as frutas, faço com as folhas, com os folhosos. Frutas, iogurte natural também é uma opção assim para montar lanches rápidos. São alimentos simples e que permitem montar refeições bem rápidas, né? E para lanches, Denilson, que às vezes a gente não quer ali uma refeição completa e você não precisa fazer. Você não precisa comer arroz, feijão se você não quiser. Então eu faço um hambúrguer caseiro, então eu mantenho carnes ali de hambúrguer já congeladas. Eu deixo ali tomates também, às vezes cortado, às vezes só higienizado, que é fácil você preparar, né? Eu deixo também na minha geladeira creme de ricota, porque tem uma densidade de gordura muito menor. Eu deixo também ovos, cottage, que é um queijo também mais fácil de você consumir ali nos lanches, montar esse lanche ficar gostoso. Pão também integral, às vezes eu até congelo esse pão, porque às vezes a gente deixa no pacote e às vezes só compra um pacote só, então às vezes eu compro 2, 3 e deixo na minha geladeira, porque em um momento aí que eu estiver aquela fome e estiver muito tentada ali a ir pro iFood, né? Aquela tentação, né? E acontece, vai acontecer. Acontece comigo, acontece com você, eu tenho certeza. E com várias pessoas, né? Isso é normal. Então eu deixo alimentos aí prontos, pré-prontos ou prontos, para que eu consiga fazer escolhas boas a maior parte do tempo. E como manter aí a rotina quando o dia está corrido? Porque todo mundo tá uma correria danada, né? E aí como é que faz? Então, eu falei da necessaire, né? Então, encher a necessaire se for ficar fora de casa. Ovos cozidos, barra de cereais, frutas picadas, né? Ou picadas, ou frutas já higienizadas, para facilitar, né? As marmitas também, se puder levar. Se não, Denilson, vamos fazer escolhas conscientes, que vai ter menos impacto na nossa saúde. Eu gosto de evitar as frituras, claro, não tendo jeito, tá fora de casa, na rotina, ótimo, né? Mas a maior parte do tempo eu evito frituras, eu vou para um assado, opções cozidas, né? E isso, o impacto na saúde é gigantesco, só tem a ganhar. Gislaine, eu queria que você falasse aqui um pouquinho pra gente, qual é o maior segredo aí para poder manter o peso? Então, é importante sermos capazes aí de manter escolhas saudáveis a maior parte do tempo. E o mais importante, Denilson, é sem culpa. Porque às vezes a culpa, ela mexe com todo o nosso organismo, com todo ali, traz um estresse, né, desnecessário. Então, fez uma refeição aí que não é tão saudável, não tem problema. Atente-se à hidratação, a próxima refeição tente fazer mais correta possível, né? Sem culpa, sem estresse e ali manter aí uma dieta, uma rotina alimentar que seja sustentável. O segredo não está em ter mais força de vontade, em se criar ambientes que facilita aí as decisões diárias que vai impactar na sua saúde. E lógico, né? A gente sabe que as tentações estão aí o tempo inteiro. Igual você mesmo falou hoje, quando você vai no supermercado, as gôndolas do supermercado estão lá todas bonitas, todas muito enfeitadas, e a gente tem que optar por coisas mais saudáveis. Exatamente, não é que a gente não possa comer esses produtos, né? A gente evita falar que um alimento é ruim, um alimento é bom, mas a gente tem que pensar em satisfazer a nossa vontade genuína, né? E não matar a fome com algum alimento que a gente sabe que não vai ter tantos nutrientes para a nossa saúde. Então a gente fazer escolhas conscientes e manter quantidade também. Então, sei lá, um tabuleiro de cookies, né? Eu estou com muita vontade de comer. Eu não preciso encher a barriga com aquele tabuleiro para depois sentir culpa, ficar estressado. E o meu metabolismo vai sentir com isso, vai ter impacto fisiológico, né? Então vamos comer com consciência, monte seu prato de cookies com outro tipo de refeição ali, de compostos ali, para fazer essa refeição completa e manter seu cookies que você tanto quer comer. Aquele famoso ditado, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Exatamente, saber o momento aí de colocar essas guloseimas,
essas vontades aí que a gente tem, não tem como. Quanto mais você fugir também, uma hora você vai se permitir, uma hora você vai extrapolar, porque a gente tem que manter vontade, comer com vontade genuína, né? E não porque tá ali disponível o tempo todo. Fazer escolhas. Com certeza. 10h48. E aquela receita pra gente seguir aí no dia a dia? Então, vamos à receita então. Papel e caneta na mão, vamos lá. Isso. Então, Denilson, essa receita eu gosto muito porque ela é baixa em calorias. E ela também vai ajudar aí em pico glicêmico. Se você tanto quer emagrecer ou quer controlar aí o pico glicêmico, tá pré-diabético, ela é interessante porque ela além de ser saudável, é gostosa, vai dar saciedade, né? Então vamos lá a receita. Um espaguete de vegetais mais frango com laranja. Então eu vou utilizar para essa receita 90 gramas ou a quantidade aí que você queira fazer de abobrinha crua, 90 gramas de cenoura crua também, 70 gramas de molho de tomate 100% polpa ou um molho aí que você queira fazer em casa, com o auxílio de um utensílio apropriado, né? Para ralar esses legumes, corte os vegetais em formato de espaguete, cozinhe a cenoura no vapor para deixá-las mais macias. Em uma frigideira vai adicionar ali o molho, o tomate, incorpore os vegetais juntos, reduz o fogo e tampe para que absorva bem o sabor dessa preparação. E aí podem usar também os temperos a gosto, né, a alho, ou os temperos que já tem o hábito aí de fazer a utilização para esse prato ficar mais saboroso ainda. O frango eu sempre faço com laranja, porque deixa ele mais suculento, mais macio. Isso faz diferença aí a adesão da receita. A gente precisa aí de uma porção de filé de mais ou menos por pessoa de 150 gramas de filé de peito de frango, uns 50 gramas aí de laranja, de suco de laranja, alho, mostarda, uma colher, pode ser uma colher de café suficiente, e uma colher de chá de azeite de oliva também, pra gente fazer esse peito de frango. Vai marinar o filé de peito com o suco de laranja, sem coar. Aí alho picado e mostarda, tempere com sal, pimenta do reino e páprica defumada a gosto. Se gostar, né? Se tiver o hábito de utilizar. Em uma frigideira untada com azeite, doure o frango em fogo médio a alto até ficar bem selado e cozido por dentro. Monte os legumes num prato junto com o frango e a refeição está completinha. Carboidrato na medida certa, proteína também na medida certa. Esse prato é sinônimo de saciedade e nutrição. Sempre a gente tem aquela tentação, Gislene, às vezes igual aqui pelo menos na rádio, tem muito pão. O pessoal, vamos tomar um cafezinho, aí você vai lá, o pão tá lá à disposição. Então, ou seja, o pão acaba sendo vilão, o pão sozinho, né? Mas quando você come o pão com um carboidrato, acaba que você tem aí um alimento nutritivo. Exatamente, o pão, talvez as pessoas que estejam me ouvindo quase todas as quarta-feiras já tenham entendido que às vezes não é um produto que você come, um alimento que você come, mas às vezes o que você deixa de comer junto com aquele produto ali, com aquele alimento. Então, você tem um pão, você pode incrementar esse pão, você não precisa comer ele sozinho, porque para você ficar saciado com um pão não tem jeito, vai precisar de 2, 3. Isso não é saudável. Muito volume de um alimento só não é saudável. Então você coloca seu pão, faça aí um ovo frito ou um ovo cozido. Pode colocar também um queijo branco para montar, né, essa refeição aí completa. E sempre a fruta a gente monta perto da gente, né? Então a gente tem uma refeição aí completa. Não precisa também de você deixar o pão de lado. Às vezes você tira metade dele para ter menos impacto do carboidrato, principalmente na parte da tarde, mas ele cabe assim na nossa dieta facilmente.
Gislene, queria agradecer você mais uma vez essa semana, e semana que vem que você traga aí mais dicas pra gente aí, para aqueles amigos que estão aí, aqueles amigos que estão em casa aí nesse processo de emagrecimento, no Minuto para Emagrecer Bem, tá bom? Obrigado pela participação. Obrigada, Denilson. Eu queria só deixar aqui uma orientação, né? Aqui é só uma orientação de forma simples, com o que eu faço no meu dia a dia, e sempre antes aí de uma mudança drástica, procurei um profissional de nutrição, né? Junto com todo profissionais multidisciplinar, para ir ajustar direitinho, que é possível você fazer ali mudanças, né? Contínuas e duradouras aí na sua rotina e melhorar a qualidade da saúde. Quarta-feira estamos de volta, Denilson. Obrigado. Falei com a Gislene Oliveira, sempre com o Minuto para Emagrecer Bem. E lógico, você sempre aqui ligado na Global